Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Nesta edição, vamos explorar os acontecimentos mais relevantes desta semana. Fique ligados, pois o Primeiro Plano está no ar. E nós começamos o programa de hoje com a história de fé e conquista do pequeno Pedro Parente, que com apenas 14 anos já é um talento do ciclismo goiano. E ele se prepara para representar o estado de Goiás no Campeonato Brasileiro de Ciclismo. Vamos ver. Pedro começou os treinos de bicicleta ao lado do pai na pandemia, como uma forma de distrair a cabeça com um grande problema que o mundo enfrentava, o coronavírus. Mas não imaginava que se tornaria sua grande paixão da vida. O tempo foi passando e, inspirado no primo, não só a vontade de andar de bicicleta aumentou, como também começou a treinar ainda mais. Um amigo do meu pai estava lá em casa e também anda de bike, e ele perguntou pro meu pai se eles queriam fazer um pedal. Aí ele também me convidou, eu fui. Muito precário assim, não tinha um equipamento bom, mas fui. Gostei e assim, ó, final de semana sim, final de semana não, às vezes ia, às vezes não. E aí, durante a pandemia, acho que foi 2021, o goiano de estrada, meu primo competiu. E eu fui assistir e tal, acompanhei aquele backstage, aquela coisa toda. E aí, ver aquela galera correndo, todo mundo com o mesmo objetivo ali, entender a estratégia, que era aquele jogo de xadrez para fazer a coisa acontecer e levar a galera para ganhar. Eu me apaixonei pelo esporte e quis competir também. A rotina de Pedro é pesada. Ele estuda de segunda a sexta no 9º ano do Ensino Fundamental 2 e concilia o tempo com o treinamento, que é indispensável para a sua performance de atleta. A gente trabalha para conseguir melhorar sempre, né, e tá conseguindo correr em outros países e tá conseguindo títulos nacionais, né? E tá nessa busca aí para um dia conseguir ganhar um campeonato mundial. A família do rapaz dá total apoio e sua mãe Mônica já percebeu as mudanças positivas na vida e na rotina do filho a partir do esporte. Muito importante, sempre foi, né? Desde de pequenininho, Pedro sempre teve esse alicerce, tanto na minha pessoa quanto do pai. O pai sempre foi o grande incentivador do esporte na vida do Pedro, né? Então é muito importante toda a história que ele construiu, sobretudo com a bicicleta, né? O esporte é isso, ele traz disciplina, organização, né? Em todas as áreas da vida. Então, para a gente vê com muito louvor, agradecimento mesmo da história que ele vem construindo a partir do esporte. Treinando há 1 ano e meio, o jovem já acumula resultados impressionantes. Ele está no ranking número 1 de ciclismo goiano de estrada na categoria infanto-juvenil. E em 2022 foi campeão goiano de ciclismo. A fé dele e de sua família no Pai Eterno explica todas essas conquistas. Eu sou sobrinha neta de Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. E ele sempre foi para a gente um horizonte, né? Sempre foi uma pessoa que nos guiou como membro da igreja, né? E claro, a espiritualidade, a fé sempre está nos conduzindo para que a gente alcance os nossos objetivos. E não é diferente com a história do Pedro, né? Desde a saída dele para um treino, desde a saída dele para um campeonato, a gente está sempre buscando reforçar dentro de nós, para ele também, essa questão da espiritualidade, da fé. E para nós, o Divino Pai Eterno é sempre um guia, né? A gente sempre invoca, busca nele a nos fortalecer para que alcance os objetivos e que nos proteja também, né? O jovem atleta de apenas 14 anos já conquistou 4 medalhas de ouro nos Jogos Estaduais Escolares de Goiás do ano passado e recentemente conquistou ouro como campeão nacional dos Jogos Escolares Brasileiros. Ele abriu o coração e diz onde quer estar no futuro. Meu objetivo é chegar no mais alto nível do ciclismo, né? Que hoje é na Europa, então o ciclismo acontece lá.
Então, tá na equipe de lá, tá correndo nas provas de lá, é o meu objetivo maior. E como competir é com ele mesmo, já tem uma nova missão pela frente. Agora o atleta vai representar o colégio que estuda em uma competição a nível estadual. É importante a gente ressaltar o quanto que um atleta de alta performance, né, tem incentivo dentro da escola, principalmente pensando que isso também repercute na sala de aula. Quando a gente pensa que o atleta de alta performance é disciplinado, é organizado, isso também acaba repercutindo na performance acadêmica dele. Então ele também precisa ser muito disciplinado e organizado dentro do processo educacional e dentro do processo acadêmico na nossa escola. Hoje o Pedro nos representa, né, nos Jogos Estaduais, e isso foi com base em incentivo no nosso Núcleo de Atividades Complementares, o NAC, né, que reforça a importância do esporte dentro da nossa instituição. Para os pais é só alegria e inspiração ter um filho como Pedro, que mesmo com pouca idade, sabe onde quer chegar e luta com garra pelo sonho. Acredito que esse alicerce, né, na vida dele, como ele mesmo diz, ele fala: mamãe, eu quero ser o melhor do mundo. Então, para ser o melhor do mundo, é agora que tem que ser investido, né? Então, a gente está fazendo o possível e o impossível para que ele chegue lá, que ele de fato seja o melhor do mundo, né? E ainda sobre ciclismo, um padre usa a bicicleta com sistema de som acoplado para ajudar no trabalho da igreja. Ela é usada para pedir doações de materiais de construção para obras da paróquia em um bairro periférico de Maceió. Vamos conhecer essa história. Hoje vamos conhecer um pouco das atividades da Pastoral do Esporte, uma das frentes de trabalho da nossa Igreja Católica e que é pouco falada ou pouco explorada ainda nas dioceses e arquidioceses do Brasil inteiro. Para entendermos um pouco mais dessa pastoral e as ações que já foram realizadas na Pastoral do Esporte da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, vamos conversar agora com o Marcos de Maria, ele que é o coordenador da Pastoral do Esporte da Arquidiocese. Marcos, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores do Pautas da Igreja. É uma alegria estar com vocês aqui, mais uma vez, para falar dessa pastoral que é tão cara ao meu coração, que é a Pastoral do Esporte Salvador. Obrigado pelo convite. Nossa, que bom. Seja muito bem-vindo. Marcos, a Pastoral do Esporte aí da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, ela é recém-formada, de setembro do ano passado para cá. Quais as atividades que já foram realizadas desde então? Então, em setembro nós fizemos o lançamento oficial, né? Esse trabalho começou um pouquinho antes, lógico, de preparação, de documentos, né? A gente organizando um pouco a parte, vamos dizer assim, burocrática da pastoral, né? O estatuto, a estrutura dela mesma, a estrutura da pastoral como pastoral de nível arquidiocesano. Depois, em setembro, nós fizemos esse lançamento, foi um lançamento oficial, assim, na arquidiocese, onde nós apresentamos a cara da pastoral, os membros da coordenação dessa pastoral também, e as primeiras propostas da pastoral. E agora nós temos, dentro do calendário, né, arquidiocesano, nós precisamos apresentar em dezembro esse calendário com as atividades oficiais da Pastoral do Esporte e fizemos uma antecipação do nosso calendário. A pedido da Arquidiocese, nós fizemos uma integração com a Semana Maior do Salvador, que foi um projeto aqui da Arquidiocese também, de outras programações, de outros eventos, promovidos por pastorais, movimentos, grupos e comunidades de uma maneira geral aqui da Arquidiocese, dentro da Semana Santa, né, o que foi chamado de Semana Maior do Salvador. Então, nós fizemos a primeira caminhada de Todos os Santos, que é uma caminhada promovida integralmente pela Pastoral Arquidiocesana do Esporte, aqui em Salvador, que visa justamente mostrar a influência da igreja, de um modo geral, assim, né, na construção da própria cidade, porque se confunde muito a história da arquidiocese, né, a história de Salvador, da Igreja Católica em Salvador, com a história da própria construção da cidade, e que foi se perdendo isso ao longo dos anos, né, essa questão do secularismo mesmo, com esse intuito de afastar um pouco a igreja dessa experiência de construção social, foi fazendo esse distanciamento. Então, a ideia da pastoral era promover uma atividade esportiva, aconteceu no sábado de Aleluia, né, no sábado último, que não perdesse a espiritualidade do próprio sábado, do silêncio, da meditação. Então, foi uma caminhada com passadas esportivas mesmo ali,
mas meditando o Santo Terço e passando por pontos aqui numa região que nós chamamos de Cidade Baixa, que é um ponto muito marcante para a história da fé e da religiosidade do povo soteropolitano de uma maneira especial, da Bahia inteira e do Brasil. Que legal, Marcos, que programação maravilhosa. Fala pra gente, qual é a importância da pastoral do esporte? Qual é o fundamento, o objetivo, a missão especial dessa pastoral para com o povo de Deus? Então, o esporte em si ele já tem uma função de transmitir e promover valores solidários, né, no meio da sociedade. Então, a gente sempre fala muito sobre isso. Por exemplo, nós temos 2 documentos que embasam a pastoral. É um documento chamado Dar o Melhor de Si, que é o primeiro documento lançado pelo Vaticano que fala exclusivamente sobre o esporte como um veículo e ferramenta não só de transformação social, mas também de espiritualidade, né, onde permite trabalhar a espiritualidade. Então, o documento Dar o Melhor de Si, por exemplo, diz que o esporte é uma linguagem universal de solidariedade, de transformação, né, de participação coletiva, né, de crescimento individual e coletivo. Então, a pastoral do esporte ela vem também com esse cunho de unir as duas coisas. A prática da atividade esportiva como essa ferramenta muito forte de transformação social, mas também onde a gente une muito a prática da espiritualidade. O nosso tema, por exemplo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, né, versículos 24 e 25, quando São Paulo fala e compara a questão da espiritualidade, da busca com o esporte. Ele diz justamente que corram de tal modo que alcancem o prêmio. E ele ainda conclui dizendo, né, que os atletas, os corredores, eles se esforçam para alcançar uma coroa perecível. Outro objetivo da pastoral também é formar integralmente o indivíduo que faz parte da pastoral. Então, a gente forma, né, com os documentos que dão margem aí à pastoral, que é esse Dar o Melhor de Si, o Evangelho Gaudium, que é a alegria do Evangelho. Então, uma ferramenta muito alegre, que é a prática esportiva, né, que é o esporte que une pessoas, né, pessoas tão diferentes ali, às vezes, no mesmo objetivo, estão unidas ali para torcer pelos seus times, né, como a gente vê na Copa do Mundo, pela seleção. Então, une pessoas tão diferentes, de realidades tão distintas, e assim também é a prática da fé, unir pessoas, irmãs, que esquecem as diferenças ali, porque somos filhos de um único Deus. Marcos, muito obrigada em sua atenção em falar com todos nós. Que Deus abençoe a caminhada da Pastoral do Esporte aí em Salvador. Um forte abraço. Obrigado, Simone. Obrigado a todos da TV Pai Eterno, né? O Pautas da Igreja. Conto com vocês. Logo, logo nós temos novidade da segunda caminhada de Todos os Santos. Vamos ter também aqui o Campeonato dos Coroinhas e da PASCOM, né? Da PASCOM Arquidiocesana. Então, todos os envolvidos no Ministério dos Coroinhas e das pastorais de comunicação de todas as paróquias de Salvador vão viver também esse torneio, que vai ser de um dia inteiro, 3 modalidades esportivas, o futebol, o vôlei e a dança. Então, vou mandar para vocês, para a gente divulgar, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da pastoral. Deus abençoe e obrigado pela acolhida. É interessante perceber as iniciativas que as paróquias e os sacerdotes têm para ajudar na evangelização. Agora vocês vão acompanhar uma produção especial. O nosso primeiro episódio da série para você conhecer a fundo os departamentos da Associação Filhos do Pai Eterno. A forma como cuidamos da sua doação para a evangelização, para assistir às comunidades carentes e construir esta família de amor. Vamos ver. Primeira vez que eu fui lá mesmo, que eu cheguei lá dentro, parece que o mundo abriu para mim. Não sei nem como te revelar quantas bênçãos a gente já recebeu. E este Cristo que nasce pela estrela do Pai. Quando a gente escuta as pessoas, a gente garante que a nossa comunicação seja assertiva, que a voz do devoto está de fato sendo ouvida dentro da instituição. É a palavra, é a voz nossa do Santuário do Pai Eterno para todas essas pessoas que estão em casa. Alô, boa tarde. Estamos realizando uma pesquisa com os nossos devotos. A pesquisa é a única ferramenta verdadeiramente eficaz para a gente saber o que as pessoas esperam de nós, tanto da televisão, da nossa grade, da programação, quanto do nosso trabalho de evangelização e do que a gente está fazendo com todo esse recurso que o devoto envia para nós todos os meses. Nossa pesquisa em todas as áreas aqui do santuário
passa por vocês que nos acompanham, convivem conosco, ajudando os nossos projetos aqui. A gente entendeu quais as forças da instituição. Também nós olhamos um pouco para o cenário em que a instituição está inserida, o que o devoto esperava da gente. Então nós tivemos em 3 frentes trabalhando diretamente. A telefônica. Queremos ouvir você, viu? A nossa equipe da Central de Relacionamentos vai ligar aí para sua casa e fazer algumas perguntas. Oi, boa tarde, Ana Maria. Eu sou a Gleice do Santuário do Divino Pai Eterno. Sobre a associação, sobre o santuário, sobre a programação da TV Pai Eterno e sobre a maneira como levamos a mensagem do Pai até você. Para entender melhor as suas expectativas. A televisão, quem nos assiste. Esta pesquisa é um passo importante em nosso processo de... Participe apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. E os moradores de Trindade, que são as pessoas que têm essa relação mais próxima com a Basílica. Oi, pode entrar, bem-vindo. Eu sou devoto de Divino Pai Eterno. Meus pais eram muito devotos também. Conheci Trindade através dos meus pais. É destino de Deus. Porque ele me indicou essa terra para mim, porque aqui eu fiz a minha família. Foi para cuidar da minha filha na Vila Socotolengo. Em 1999 eu vim definitivamente para cá. Vim de moradia e estou aqui até hoje, tem mais de 20 anos. Como devota, sou bem acolhida, muito bem acolhida. Estou sempre nas romarias, sempre presente. Minha família também, está do lado do meu esposo, do meu lado, sentar lá e somos muito bem acolhidos. Eu gosto de assistir novena, gosto de assistir missa, gosto de assistir o terço, rezar o terço e boa noite, meu pai. Não sei nem como te revelar quantas bênçãos a gente já recebeu. Tem 40 anos de romaria. A gente ia em Trindade todo ano, a gente ia lá fazer romaria a pé. A primeira vez que eu fui lá mesmo, que eu cheguei lá dentro, parece que o mundo abriu para mim, sabe? Tudo parte da sua graça. É Ele quem nos chama à comunhão com Ele. Mas esta comunhão se realiza se nos abrirmos à escuta. Escutar significa disponibilidade, significa docilidade, significa tempo dedicado ao diálogo. Nosso desejo é que a mensagem do Pai Eterno possa alcançar lá o coração que dói, a experiência da fragilidade, da finitude humana, aquela experiência realmente da ausência, do desconforto social, da realidade do egoísmo, do distanciamento, das violências. A partir do momento que a gente teve os números, o próximo passo foi criar todas essas ferramentas, esses produtos e essas mudanças baseadas, então, na opinião de quem é mais importante para nós, que são os devotos do Divino Pai Eterno. E chegamos a um resultado muito interessante que vai nos ajudar a caminhar na direção certa. A Associação Filhos do Pai Eterno é esta instituição que precisa, ela tem como missão ser mantenedora dessa grande obra, porque ela se relaciona diretamente com os devotos, ela se comunica com os devotos, porque pessoas são evangelizadas, corações são convertidos e transformados, vidas são cuidadas. A palavra de Deus é anunciada neste santuário e através da TV Pai Eterno e de todos os meios de comunicação que estão aqui linkados. A gente está falando de um dinheiro que é um dinheiro que vem de doação. É um dinheiro que o fiel, o devoto, ele tira de si e entrega para a nossa administração. Justificar para os nossos devotos para onde que está indo esse recurso que ele traz para nós todos os meses. Por isso são inúmeros os colaboradores, os funcionários que estão conosco, não para o trabalho, mas para uma missão. É importante que todos nós saibamos
que o nosso auxílio, o nosso comprometimento com esta família de amor faz toda a diferença. Nós contamos com você e com a sua generosa colaboração. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. Agora um assunto sério. O Sistema Prisional de Palmas, no Tocantins, firma parceria com a Arquidiocese da cidade para promover assistência religiosa aos detentos. Vamos acompanhar a reportagem do Alain Ribeiro. No Evangelho, Cristo se fez presente em meio às minorias. E a missão da Igreja hoje também é a mesma. Neste contexto, a Pastoral Carcerária de Palmas, no Tocantins, tem ido ao encontro de presidiários. O apoio oferecido é espiritual e também material. Solicitam muito essa presença, a presença espiritual, para ajudá-los a passar melhor o tempo que estão lá cumprindo suas penas. E também essa assistência que nós damos aos familiares dos presidiários, que às vezes esses familiares aqui passam por dificuldades financeiras, falta de trabalho, de alimentos. A Eva faz parte da equipe da pastoral e compartilha como foi convidada. E a pessoa queria, não pôde, não quis mais participar. Sendo assim, ele me enviou uma mensagem já no final do dia, perguntando se eu poderia estar indo. Perguntei para ele como que funcionava e me dispus a ir. A pastoral, na capital do Tocantins, atualmente conta com 8 pessoas. A assistência religiosa ofertada pela pastoral é reconhecida por lei. A legislação garante que esse tipo de apoio poderá ser prestado aos presos, permitindo a participação deles em eventos organizados pela Igreja no ambiente prisional. Apesar disso, ainda existe muito preconceito no trabalho realizado pela pastoral. Existe muito preconceito, até o que eu iria dizendo. Eu postei uma foto que o diácono tinha colocado sobre essa última missa. Estava o bispo, eu, o diácono e um outro diácono que eu conheci lá. Eu postei no meu Instagram. Houve comentários maldosos, até recebi uma crítica. Se eles estão lá, é porque eles merecem, eles têm que pagar. Sim, foi o que eu disse. Falei, eu não estava lá no papel de julgar ninguém. Eu simplesmente fui para levar o corpo de Cristo. E servir aqueles que estão privados da liberdade é uma missão para Eva. Chega a ser emocionante, porque você dá o corpo de Cristo ali, você olhar nos olhos de alguns deles, como eu te disse no início, você vê que tem alguns ali que não está querendo aquilo mais, que não está buscando aquilo, aquele mundo do crime. Como o bispo disse dessa vez, que eles cantaram 2 músicas em homenagem lá para o bispo. O bispo disse que se emocionou muito. Eu teve um momento antes disso, durante a celebração, que eu estava tão emocionada por conta até de ver um rapaz bem jovem, que você vê que ele quer algo a mais, ele está para sair. Eu comecei a se me dar, eu quase passei mal, mas emoção. Inspirada no Evangelho, Eva nos recorda que aqueles que querem seguir os passos de Cristo precisam compartilhar de experiências como a da pastoral. Se nós podemos levar um pouquinho, uma palavra, uma comunhão para aquelas pessoas, vamos nos colocar no lugar deles, vamos pensar que temos família. Não é que ninguém deseja ter isso para um familiar. Eu não tenho, mas também ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos ajudar quem precisa. Vamos levar Jesus, porque isso é o que Jesus fazia naquela época. Que belo exemplo! A nossa igreja, pelos ensinamentos do Papa Francisco, se torna uma igreja em saída. Estamos presentes nas diversas realidades difíceis da nossa sociedade. E vamos agora conhecer um pouco mais da assistência religiosa penal. A repórter Simone Oliveira entrevistou a irmã Petra Pfeiler como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. Vamos ver. A assistência religiosa na execução penal é um direito garantido por lei
para aqueles que estão privados de liberdade. As atividades são realizadas por diversas denominações religiosas e na Igreja Católica ela é de responsabilidade da pastoral carcerária. Por isso, vamos receber aqui no Pautas da Igreja de hoje a irmã Petra, ela que é a coordenadora nacional da pastoral carcerária. Irmã Petra, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é muito bonito de falar sobre pastoral carcerária, porque ainda muita gente não conhece que existe essa pastoral social, que é uma pastoral importante da igreja. Irmã Petra, fale para nós o que é a assistência religiosa na execução penal. A assistência religiosa é um direito fundamental da pessoa presa. É um direito na Constituição brasileira, que cada pessoa presa tem o direito de exercer a sua fé, de praticar a sua fé. E isso tem que ser respeitada. Para nós, da Igreja Católica, nós cristãos, é um dever de fazer a visita religiosa, porque, afinal, dá na Bíblia, em Mateus 25, eu estive preso e você me visitou. Então, além de ser um direito desses homens, mulheres, jovens que estão presos, é um dever das nossas comunidades de ir lá no cárcere para visitar as pessoas que não podem vir nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Muita gente associa ao espaço dos presídios como inseguro. Para as pessoas que participam da pastoral carcerária, há algum risco de vida para esses voluntários? Essa pergunta é muitas vezes feita a mim, aos outros agentes da pastoral. Eu estou mais de 30 anos na pastoral carcerária. Eu já viajei no Brasil todo. Eu tinha esse privilégio de conhecer diversos espaços do cárcere. Eu nunca corri perigo, nunca me senti inseguro. Embora o ambiente é um ambiente violento, né? Ambiente difícil, porque é grade, é cadeado, é polícia, e muitas pessoas se aglomerando num espaço assim pequeno, superlotado, fedorento. Mas assim, não é perigoso. Ao contrário, é um espaço assim de graça. A gente encontra o Jesus encarcerado. A gente encontra Jesus. É um outro encontro de Deus que nós fazemos nos cárceres. E nós temos pessoas que, quem vai entrar na pastoral carcerária tem uma formação, tem uma preparação. Nós temos bastante material de formação e as pessoas são preparadas, porque é realmente entrar num espaço diferenciado. E a gente vai lá, assim, em nome da igreja. Nós não vamos lá no meu nome, no meu movimento de oração, nós vamos lá em nome da igreja local. Ou seja, a gente vai em nome da diocese, da arquidiocese, o bispo que assina nosso credencial. Então, é uma representação da igreja e as pessoas presas nos acolhem. A visita no cárcere é sempre sagrado. Irmã, durante esses 30 anos, mais de 30 anos, à frente da pastoral carcerária, quais os frutos que a senhora pôde observar diante desse trabalho de assistência religiosa? Os frutos são difíceis. Nós temos, o sistema prisional está só piorando, mas o bonito são os encontros. Eu encontro muitas pessoas na rua que vêm agradecendo. Ah, que bom, você me visitou, você me ajudou, você avisou a minha família, você rezou com minha família. Ah, a visita que você fez me deu ânimo, me deu consolo. Foi muito bonito rezar juntos. Então, esses encontros, a gente não tem números, quantas pessoas, mas a gente sabe que cada encontro no cárcere são encontros de uma grande graça, de um encontro de grande alegria. As pessoas assim brilham, a pastoral chegou, a pastoral chegou. Então, esses momentos vale a pena. Não tem números,
A nossa visita é gratuita. É na gratuidade que o amor de Deus é gratuito. O amor de Deus é altamente assim, misericordioso. E com essa postura nós entramos nesse mundo tão diferenciado e dá apoio, dá consolo e reza junto. Bom, Petra, muito obrigada em falar com todos nós, o Pautas da Igreja. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, e não esquecem quem se sente chamado, chamada, de procurar seu pároco, a diocese, seu bispo. Quem sabe tu sente uma vocação, esse chamado para fazer essa visita. Eu estive preso e você me visitou. É Jesus que está falando para você. A nova província redentorista de Nossa Senhora Aparecida realizou na Bahia o primeiro encontro vocacional. Muitos jovens participaram desse momento de conhecimento e reflexão. Vamos acompanhar na reportagem da Zenaide Almeida. Um espaço para entender melhor a vocação e o chamado de Deus na vida desses jovens. Essa é a proposta do primeiro encontro vocacional redentorista realizado pela província Nossa Senhora Aparecida da Bahia. É um encontro onde nós vamos fazer esse primeiro momento com os vocacionados e também com os coroinhas aqui do santuário. O objetivo desse encontro é justamente ajudar os jovens a discernir, né, e dizer sim a Deus, ao chamado que Deus faz a cada um deles. Durante todo o final de semana, jovens que estão em processo de discernimento vocacional participaram de palestras, celebrações eucarísticas e partilharam os desafios do vocacionado. A experiência está sendo maravilhosa. A gente está aprendendo mais sobre a questão da congregação. A gente percebe como é que funciona e Deus fala com a gente através do Espírito Santo, nos mostra o caminho. Eu escolhi a congregação redentorista porque, primeiro, já nasci no berço redentorista e o Redentor me chamou logo cedo. Além dos vocacionados participarem, nós convidamos também os coroinhas justamente para já ajudar eles nesse processo de discernimento e de escuta ao chamado que Deus tem a cada um deles. Independente da vocação que Deus tem para mim, que eu possa evangelizar e levar Ele para mais pessoas. A Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada em 1732 por Santo Afonso Maria de Ligório. De lá para cá, a congregação cresceu e hoje milhares de redentoristas em todo o mundo levam o Evangelho aos mais pobres e abandonados. Você que já sentiu o desejo chamado a ser padre, a ser um irmão consagrado, entre em contato conosco. Assim como Maria deu sim a Deus nesse projeto de redenção, de salvação, você também pode dar o seu sim a Deus, fazendo parte da família. Nós precisamos rezar pelas vocações e contribuir através das nossas orações para que a Igreja tenha boas e santas vocações. Daqui a pouco eu estou de volta com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano. Agora eu convido você a acompanhar comigo uma bonita missão realizada em prol das mulheres com dependências químicas. Vamos conhecer a Fazenda da Esperança. E quem foi até lá mostrar pra gente foi a Ana Luísa Abreu. Vamos ver. Presente em todo o Brasil e em mais de 24 países, a Fazenda Esperança realiza um importante trabalho de acolhimento e recuperação de mulheres que são dependentes químicas. O projeto foi criado como um verdadeiro ato de amor de uma família que vivenciava problemas de alcoolismo dentro de casa. O desejo era ajudar outras vidas. Olha, a Fazenda da Esperança, ela começou com um jovem de 19 anos, Nelson Giovanelli. Era um jovem de paróquia, na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, há 41 anos atrás. E esse jovem sensível
a uma boca de fumo que estava entre a casa e a paróquia, viu aqueles jovens e viu o que eu estou fazendo por eles, né? Eu quero fazer mais, não quero só rezar, eu quero agir, né? E ao conversar com aqueles jovens, ele percebeu que o jovem começou a ensinar para ele artesanato e ele foi fazendo aquela rotina, junto com o Frei Hans Stapel, que era o pároco daquela paróquia. E foi naquela esquina a primeira experiência de confiança. O tratamento terapêutico é baseado em um tripé: o trabalho, a espiritualidade e a convivência. Elas moram na fazenda por decisão própria e a cada dia que passa se superam e buscam a transformação. A recuperação, ela passa por querer individual, é o livre-arbítrio, né? Eu me reconheço como dependente e eu quero sair disso. E o carisma da esperança entra aí. A esperança nunca morre, né? Então, nesses 40 anos, a gente tem inúmeros testemunhos e missionários que já trabalham na recuperação de outras pessoas ou estão constituindo família, são empresários. Por quê? Porque é possível, né? Quando você quer, é possível. Você abre o leque, é como Maria, o Fiat, né? Você dá o seu sim e aí o Espírito Santo vem sobre você, essa força interna é toda renovada, esse ardor do querer é renovado. A Janete está na fazenda há 6 meses. Ela batalha contra a dependência química há muitos anos e se emociona ao falar seu testemunho e lembrar da família. Esse aqui é o lugar onde eu encontro com Deus, onde que eu tenho o tripé que eu tenho que trabalhar, que é a convivência, a espiritualidade, né, o trabalho. E são esses 3 tripés que estão me fortalecendo. E é aqui que eu busquei, que estou buscando o meu interior com Deus, né, para mim voltar para casa uma nova mulher, uma nova esposa, né, uma nova mãe, uma nova filha, ter um vínculo com meus filhos muito bom, né, então que eu nunca tinha ouvido falar da Fazenda da Esperança. Então assim, eu estou apaixonada pela fazenda, era para mim ficar 3 meses, porque na ciência diz que é uma recaída, é 3 meses, mas eu já vou fazer 6. E eu falei que eu vou para casa com 6. Todos os domingos e segundas-feiras, esse time aqui de mulheres que moram na fazenda fazem a produção desses produtos caseiros. São pães, biscoitos e bolos que são comercializados lá na Matriz de Campinas. O propósito desse trabalho é fazer com que elas tenham uma renda própria e principalmente possibilite um futuro trabalho quando elas saírem do tratamento aqui na fazenda. A gente, né, sobrevive da nossa providência, o pão que você mostrou, são feitos por nós, né, e eu sempre estou nas vendas, me dedicando, né? E quero, assim, pedir para as pessoas que queiram visitar a fazenda, queiram nos visitar, queiram nos conhecer a nossa história, porque às vezes a gente é discriminada, menosprezada, mas vem conhecer a mulher que nós somos guerreiras, as meninas que estão aqui, né? Porque assim, se a gente não quisesse, a gente não estaria buscando apoio, porque sozinha nós não conseguimos. O portão aqui é aberto, fica quem quer. Mais conhecida como Nita entre as colegas, ela é a mais velha morando na fazenda. Já está quase completando 1 ano de tratamento terapêutico e vendo a sua vida mudar totalmente. Eu vim do Maranhão, né? Da situação de rua, morava na rua. E a minha filha e minha tia lutando por mim, lutando, até eu dei o meu sim, né? De vir conhecer a fazenda, vim. Aí aqui, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco, né? Logo no começo, porque eu morava na rua, não era acostumada a dormir numa cama boa, né? Aí aprendi a fazer pão. Agora eu ensino as meninas, né? Eu ensino as meninas a fazer o pão, fazer biscoito. Aí eu fico muito feliz, né? Com isso, o que eu aprendi, né? Tá ensinando agora. E quando eu saí, eu pretendo trabalhar numa padaria, morar junto com as minhas filhas. Ela encontrou em Deus toda a força que precisa para continuar lutando contra o vício. Nem rezar eu não sabia, agora eu sei rezar, né? Eu que puxo o terço de manhã, eu aprendi muito com Deus. Deus sempre me livrou, né? Desde lá da rua, que acho que não era nem para me estar aqui agora, né? Mas Ele sempre comigo, né? Essa daí é minha, e graças a Deus é isso. A espiritualidade dessas mulheres é vivida todos os dias, com várias orações e conversas com o Pai. Estar próximo dele é fundamental e as fortalece muito.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ação social promovida pelas Fazendas da Esperança, não só no Brasil, mas no mundo, tem uma contribuição significativa na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Mais de 1 bilhão e 300 mil católicos espalhados pelo mundo. Esse é um dado divulgado pelo Anuário Estatístico da Igreja 2022 e do Anuário Pontifício 2024, que mostra a expansão da Igreja Católica. A fé em Deus nos alimenta e fortalece para viver todos os dias na graça infinita e misericordiosa do Pai. Não há nada melhor do que escolher se relacionar com Ele e viver esse amor profundo. E falando em devoção, foram publicados os dados do Anuário Estatístico da Igreja 2022 e do Anuário Pontifício 2024, que mostram a expansão da Igreja Católica no mundo. Entre o dia 1º de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, foram criados 9 novos bispados e uma administração apostólica. 2 sedes episcopais foram elevadas a sedes metropolitanas e um vicariato apostólico à sede episcopal. O número de bispos durante o biênio 2021-2022 aumentou, passando de 5.340 para 5.353. Esse movimento de crescimento se verifica na África e na Ásia. Outro dado desse levantamento também chama atenção: o aumento de batizados católicos ao redor do mundo. Em 2021, eram mais de 1.376 bilhões de pessoas, mas esse número cresceu em 2022, com 1.390 bilhões de batizados. Dessa forma, o número de pessoas católicas cresceu significativamente. A Dona Maria Aparecida é católica desde quando nasceu e fica feliz com esse crescimento. Se todo ficar católico, o mundo vai ficar diferente, sempre mais humano, né? E sempre mais religioso. Para ela não existe religião melhor. Já são 82 anos vivendo sob o amor e cuidado de Deus. Hoje eu tenho minha família, graças a Deus, tudo criada. Tenho 10 filhas mulher, né? Tudo religiosa. Elas tudo rezam o rosário, ensinado por mim, né? Tenho 15 netos homens, né? Eles todos são religiosos por causa de mim, né? Porque eu ensinei em Deus de pequenininho, né? Louvado seja Deus, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tem muita graça recebida. O Frater Antônio Vinícius está na África levando o amor de Deus a Moçambique e se alegra com o crescimento dos católicos no mundo. Nós sabemos que aumentou a porcentagem de católicos no mundo. E aqui neste continente foi onde a porcentagem aumentou mais em comparação aos outros continentes. E isso se deve a um fato muito bonito que ocorre aqui, que é a evangelização. Nós temos aqui na Diocese de Tete, onde residimos, pessoas vindo de muitos lugares, de vários países, que vêm para somar junto, para mostrar um pouco daquilo que experimentou o encontro com Jesus e tenta, assim, apresentar a essas pessoas, as pessoas que aqui moram, um pouco disso, de como Jesus é bom na sua vida e de como a fé é, sobretudo, essa força que nos motiva a dedicar um pouco a vida ao reino de Deus. Ele reforça a importância do envolvimento das pessoas em ter uma fé viva e ativa. Para ele é muito belo ver isso de perto. Nós temos muitas pessoas que realmente se dizem cristãs, são batizados, mas a importância de participar, de ter uma fé viva, animada. Isso nós vemos nas celebrações da Eucaristia, por exemplo. Como é bonito ver as pessoas dançando, cantando e celebrando realmente Jesus na vida delas. Isso é motivo de grande alegria e mostra também o acolhimento dessas pessoas para quem chega, que vem para somar junto com eles, e a abertura, né, para novas propostas, mas sobretudo para nós que chegamos, nos fica muita interrogação assim, de como a gente pode colaborar na missão, porque realmente são muitos aspectos que nós podemos
contribuir, e aos poucos nós vamos sendo acolhidos por essas pessoas. A congregação redentorista, seguindo os ensinamentos de Santo Afonso, cumpre o legado de evangelização. Estamos presentes em grande parte do mundo, como o exemplo da África, onde nossos confrades se fazem presentes através da missão. E ainda sobre esse assunto, a repórter Simone Oliveira conversou com o padre João Cláudio da Conceição, ele que é doutor em filosofia da religião. Vamos ver. O Vaticano anunciou que o número de pessoas que se denominam católicos aumentou em todo o mundo. E para entendermos um pouco mais sobre este assunto, na nossa entrevista aqui do Pautas da Igreja de hoje, a gente vai conversar com o padre João Cláudio da Conceição. Ele que é pároco da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, em Aracaju, Sergipe. Padre João Paulo, muito boa noite. E muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, um grande abraço e também saúdo toda a família Pai Eterno. Padre, fale para a gente, o que é ser católico? Ser católico significa seguir os passos de Jesus nessa universalidade. O termo católico faz alusão à universalidade, ou seja, a mensagem trazida pelo próprio Cristo ilumina todo o universo por ele criado, e nós, cristãos católicos, somos instrumentos da luz do Cristo ressuscitado nos 4 cantos do universo por ele criado. Nossa, que bonito, padre. Fale para a gente agora, para aqueles que se denominam católicos, como vem viver a prática e a fé católica? Para bem vivenciar a mensagem do Cristo, precisamos partir desta comunhão, desta intimidade sempre mais profunda com Cristo, que diz assim: vocês são os ramos e eu sou a videira. Sem mim, nada podem fazer. Ou seja, todo o nosso agir, todo o nosso sentir, toda a nossa missão, ela deriva desta comunhão profunda com o Cristo, que nos chama e nos envia para que lancemos as sementes da sua palavra sagrada em todos os locais que nós frequentamos. Há um pequeno versículo do Evangelho do nosso irmão Mateus, precisamente no capítulo 5, que diz assim: vocês são a luz do mundo. É um versículo pequenino, mas que faz alusão ao núcleo da nossa missão de cristãos católicos, de seguidores do Cristo ressuscitado. Imaginemos que nós estamos expostos aos mais variados perigos diante da ausência da luz. E nós, cristãos, iluminamos as estradas pelas quais transitamos, dirigindo bem, cuidando dos pedestres, cuidando dos veículos que possuem uma intensidade menor. Então, assim nós percebemos todas as repercussões do mistério da encarnação do Cristo, que assume a nossa humanidade para resgatá-la, para renová-la, para nos mostrar que há
um jeito novo de sermos humanos. Sermos humanos sendo solidários, sendo fraternos, acolhedores uns dos outros e, sobretudo, daquelas pessoas mais fragilizadas e mais vulneráveis. Aí está o núcleo central do nosso segmento. Nós que seguimos os passos de Jesus Cristo no nosso hoje, no nosso agora, sendo instrumentos da sua luz, que ilumina, sem dúvida alguma, o coração dos nossos irmãos. Padre João Cláudio, muito obrigado em falar com todos nós, o Pautas da Igreja. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, um abraço fraterno a toda a família Pai Eterno. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa Primeiro Plano. Agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando uma excelente semana. Bênçãos de Deus em sua vida e a paz do Santíssimo Redentor. Até breve!